se a gente não tiver paixão, a gente não vai ser criador. É verdade. Porque o processo de produção de terneiro, de andar atrás da vaca, de acompanhar os 365 dias do ano, requer realmente gosto pela coisa, né? Bom dia, ouvintes dos Agronautas. Bom dia, boa tarde, boa noite. 5 de maio de 2020. Hoje teremos um convidado no nosso Agronautas, mas antes da apresentação dele, gostaria oficialmente de dar as boas-vindas para o Vasco Beregaray, e agora oficialmente é um agronauta. A gente denominou ele como nosso correspondente internacional. O Vasco gravou conosco um episódio uns 2 meses atrás, onde ele relata toda a sua trajetória em empresas do setor de insumos, no agro, gaúcho de Itaqui, engenheiro agrônomo pela URGS e hoje residente na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Bem-vindo oficialmente, Vasco. Obrigado, Ricardo. Um bom dia a todos. Mais uma vez, gostaria de reforçar meu agradecimento por esse convite e dizer que estou muito feliz com a oportunidade de participar, de interagir, de debater e de conhecer convidados especiais e discutir mais temas sobre a nossa pecuária. Bastante feliz com esse convite e poder, junto com todos, conversar sobre temas importantes da nossa pecuária e, de alguma forma, me conectar um pouco mais com esse assunto que sempre foi, para mim, bastante apaixonante e sempre dediquei boa parte da minha vida com isso. Obrigado. Nós que agradecemos, Vasco, e eu queria dizer para o nosso ouvinte, a maioria sabe que a gente grava toda segunda às 6 da manhã, né? Na verdade, toda segunda não, a cada 15 dias. Mas o Vasco ainda está ainda. E comentava com a gente que ainda agora está no horário de verão lá, então não está muito longe, mas tem um fuso aí de 1 a 2 horas antes ainda, então faz todo um esforço para estar com a gente aí. Valeu mesmo. Bem-vindo, Vasco. Que salto de qualidade. Obrigado. Salto de qualidade agronáutica. Falando nisso, Ricardo vai fazer a introdução. Falando em qualidade, Ricardo faz a nossa introdução agora do nosso convidado de hoje. Isso aí. Isso aí. E com grande satisfação, tá? Porque o nosso convidado hoje, além de um profissional e um produtor de referência, é um amigo. E é sempre bom a gente ter amigos aí entre nós. Então, hoje com a gente estará o Júlio Taborda, engenheiro agrônomo também pela URGS e produtor no Uruguai, na Argentina, no Uruguai, no Brasil. Por que a gente convidou o nosso querido, como é conhecido? Nós vamos discutir sistemas de cria, numa continuidade do programa que a gente também fez há um pouco tempo atrás, falando de sistemas produtivos na pecuária, mas os ouvintes nos pediram que a gente explorasse mais cada fase da bovinocultura de corte. E nada melhor do que começar pela fase básica, complexa, e o coração da pecuária aí, que é essa fase de produção de terneiros, a mais desafiadora. Julinho, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela honra de participar dessa mesa redonda aí, que eu, na verdade, sou, primeiro por ser amigo de todos de longa data aí, na maioria pelo menos, e que eu participo como ouvinte dos agronautas aí desde os primórdios, e sempre uma contribuição interessante, a gente que passa muitas horas na estrada, então vocês são uma excelente companhia de viagem, e os temas são sempre muito interessantes, muito, de certa forma, desafiadores, que já levam uma certa inquietação, a gente tem que
pensar o que está fazendo, o que está realmente considerando em termos da visão externa, né? Que eu acho que no início dos agronautas ficou muito claro a intenção de aproximar com não só com outros níveis de produtores, também com a comunidade, com a sociedade em geral. Então, sempre que os temas são propostos aí nessa mesa redonda, como eu gosto de chamar, e a gente sempre aprende alguma coisa, né? Então, para mim é uma honra, um desafio também, para poder contribuir com alguma ideia, e estamos prontos para a conversa. Vamos lá, então, vou puxar aqui à frente. Vou iniciar falando do objetivo básico da cria, que é que uma fêmea bovina, uma vaca, produza um terneiro. Isso falando parece algo simples, mas quem vive isso sabe o quanto é complexo fazer com que esse objetivo se realize com tantos desafios, né? E sabendo que a cria está cada vez mais sendo direcionada para zonas mais desafiadoras, principalmente pela questão do avanço da agricultura em áreas aí que tradicionalmente eram da pecuária, falando de metade sul, onde grande parte da cria no Rio Grande do Sul está. E aí, Julinho, nos dá um panorama geral aí dos desafios da atividade. Bom, eu, como bom estudante, ouvi o capítulo anterior em que vocês apresentavam as diferentes alternativas de produção pecuária e a complexidade da pecuária, na verdade, né? Porque no Rio Grande do Sul, hoje, e no bioma Pampa como um todo, pegando Uruguai e a região pampiana da Argentina, existem enormes desafios para a produção animal, né? Desafios econômicos, desafios de concorrência com outras atividades, como plantação de árvores e principalmente a cultura da soja. E isso ficou, nos últimos, talvez, 20 anos, muito comum e de certa forma, uma constante em toda essa região pampiana, né? Obviamente que isso gerou uma expulsão da cria bovina para zonas marginais, para atividade agrícola. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, quando começaram a se transformar em lavouras as áreas com potencial agrícola na região Dom Pedrito, Bagé, Rosário, São Gabriel, até Livramento. Então, as vacas acabaram sendo prensadas nas zonas marginais, aí o basalto superficial e a região da Serra do Sudeste, eu acho que são as principais áreas que foram, digamos, reduto de cria. No Uruguai aconteceu algo parecido, aí foi ao contrário, as vacas foram empurradas para o norte, para justamente a zona onde nós estamos, no basalto. E na Argentina, de uma forma ainda mais massiva, houve uma nova fronteira pecuária, com as vacas sendo expulsas para o norte, para a região do Chaco, para a região de Salta, Jujuy, enfim, numa zona de trópico argentino, em que não houve mais rentabilidade, não houve mais competitividade para que a cria se mantivesse na província de Buenos Aires ou nessas regiões mais produtivas, né? Bom, mas isso nada mais exige do que a gente volte aos princípios básicos da produção, né? Por exemplo, não podemos
esquecer que a vaca é a base de toda a produção de carne. É na vaca que começa tudo. E a vaca, na verdade, é um animal que tem muito baixa eficiência reprodutiva, né? Se a gente comparar com a porca ou com a galinha, fica anos-luz atrás. Porém, a nossa querida vaca, e eu sempre que falo em produção animal e falo em cria, eu sou obrigado a fazer uma homenagem à vaca, né? Porque, além de tudo, é um animal que aguenta desaforo, ele consegue se adaptar a inúmeras adversidades. E a grande característica que difere a vaca dos outros animais de reprodução é que tem um extraordinário laboratório dentro da vaca, que se chama rumen, que tem milhões, bilhões de micro-organismos que são capazes de transformar fibra vegetal, e aí, no nosso caso, o pasto que cresce em cima da pedra, que de outra forma ficaria relegado à utilização como alimento. E a vaca consegue transformar essa fibra, consegue transformar esse pasto em proteína de primeira qualidade, né? Então, essa característica inicial aí da vaca como um ruminante, como uma máquina super eficiente em transformar pasto de baixa qualidade em proteína da melhor qualidade. Mas qual é a vaca essa que vai ser capaz de transformar esse pasto ruim em terneiro, né? Aí já temos uma série de outros componentes do processo da cria que já foi bem caracterizado aí no outro episódio em que vocês discutiram os diferentes tipos de produção, né? E a gente tem que, de certa forma, exigir um pouco mais desse sistema de produção. Julinho, Desculpa. só uma coisa, eu acho que tu falaste um item que deve ser reforçado dentro do nosso ambiente aqui de agronáutico, né? A vaca, ela come e transforma um pasto num lugar aonde não poderia se fazer nada além de um pastoreio, né, com essa vaca transformadora. Ou seja, eu não posso, em alguns lugares, fazer nada além de trabalhar com uma pecuária. Isso eu acho um conceito muito importante que tu largasse na saída. Eu acho, entendeu? Só para dar uma reforçadinha, ou seja, em cima de pedra, onde nascem aqueles pastos mais grosseiros, ou por isso que a gente chama de zona marginal. Por isso que a gente fala. Ou seja, a vaca vai para transformar onde não se pode fazer nada além de uma pecuária. Perfeita colocação e o reforço desse conceito, né? Porque aí nós temos uma outra coisa, já que nós estamos no pleno século XXI, aí já falando em questões ambientais, de etc. Eu também vejo a vaca como uma guardiã da biodiversidade. A vaca é fundamental para a sustentabilidade do sistema de produção de carne, né? E aí vamos um pouco mais naquilo que o professor gosta, que são as tecnologias de produção, né, professor? E aí o gado de cria, fundamentalmente, ele responde a tecnologias de processos. Ele não, por causa desse animal grotesco que é a vaca, que a tecnologia de insumos com alto input de alimento, de rações, etc., não fecha muito com a produção de terneiros no ambiente em que a gente está dispondo atualmente para produzir terneiro. Então, a organização do rebanho de cria é fundamental, e eu acho que como tecnologia de processo, a gente tem que ter todo o sistema produtivo, todo o sistema de terneiro, terneira, recria de fêmeas, as metas de peso para botar uma novilha
no primeiro serviço, tudo isso bastante bem ordenado, porque quando temos que enfrentar os desafios de clima, seja por uma seca, seja por um inverno ruim, nós temos que estar com o sistema bastante controlado, de forma que aquilo que seja necessário agir, a interferência dos processos, aí sim, possam ser direcionados naquelas categorias que têm maior potencial de resposta. E quando a gente também tem o rodeio organizado, a gente sabe em quais animais tu pode abrir mão, tu vai ter que fazer uma redução de carga, então tu vai vender aquilo que tu sabe que é menos produtivo, né? E aí eu entro... Desculpe, professor. Não, só para dar uma provocada aí, eu queria chamar a Yara para conversa, porque a Yara também está num ambiente muito desafiador, que é interior de Lavras do Sul. E também depois queria que o Vasco comentasse se lá na realidade americana a cria também é marginalizada. Vamos lá. Bom dia, Júlio. Bom dia. Eu estou bem na Serra do Sudeste, eu estou a mais ou menos 600 metros de altitude no meio do Pedregal, e eu posso te dizer que a soja até aqui chegou, para tu ver que é uma área marginal, mas até nessa região, aproveitando 60% da área de plantio, né? Uma região que normalmente cobre 100%, a área de plantio aqui vai de 50% a 60%, mesmo assim a soja chegou nessa região aqui de Lavras, e é um desafio também, porque é pura pedra, enfim, é para maquinário. Mas até aqui, né, colaborando com o que tu está falando, até aqui chegou a soja. Mas o que eu sinto, assim, Júlio, uma coisa que eu queria te perguntar, até uma pergunta minha para ti, se tu tem sentido nesses últimos anos a cria de uma forma mais desafiadora. Porque eu gerencio aqui a nossa propriedade já faz 25 anos. E eu tenho, e sou apaixonada pela cria, sou apaixonada, assim, acho uma atividade belíssima em todos os sentidos, né? Para quem gosta, para quem, né, tem paixão pelo que faz, eu acho que dá de todos os cria, recria, terminação, acho a cria muito bonita, muito interessante trabalhar pelo enorme desafio também. E eu gostei que o Leonardo um dia comentou, como é que tu chamaste, Leonardo? Redução de perdas, né? A cria e redução, tu falaste um termo, que é tu trabalhar na redução de perdas. E eu acho que essa redução de perdas, Júlio, para mim tem sido mais desafiadora, né? Uma pelo clima, né? As secas aqui de 5 anos foram 4 anos de uma seca absurda, né? Por exemplo, agora, estou falando com vocês, meu manejo agora de manhã vai ter que se abrir certos potreiros, porque nós não temos água. E mesmo tendo feito açude, enfim, mesmo investindo nessa área de, né, tentando melhorar essa parte de Vai água. chover bastante agora, Tiago. Assim Vai chover bastante essa semana. Estamos aguardando, mas eu já estou com todo o planejamento, o C, né? Então, assim, esses planejamentos que agora o Caju comentou têm sido mais urgentes. A questão de sanidade, eu acredito que tenha sido um desafio, tem sido um desafio muito grande, né, Júlio, com a parte de carrapato, agora um pouco melhor, com outros produtos, enfim, e principalmente a mão de obra, né? E a cria é uma atividade de todas elas que necessita de uma mão de obra mais especializada. E te digo que aqui eu dou treinamento e faço a minha turma, e mesmo assim eu tenho sentido um desafio imenso de quando eu comecei para agora. Eu não sei se tu tem essa percepção, eu não sei, queria te perguntar isso aí. Primeiro, aproveitando que tu comentou sobre a paixão, né? Se a gente não tiver paixão, a gente não vai ser criador. É verdade. Porque o processo de produção de terneiro, de andar atrás da vaca, de acompanhar os 365 dias do ano, requer realmente gosto pela coisa, né? A gente tem que gostar muito dessa atividade, porque também ela é apaixonante, né? Tu está gerando indivíduos, tu está produzindo, como falamos anteriormente, a partir de um ambiente desafiador, e esse ambiente desafiador tem todas essas outras restrições, cria, seca, enchente, carrapato, capim-anone. Então, todas essas adversidades, né, elas se impõem, e o que a gente pode... primeiro, antes de chegar na questão da redução de perdas, que aí nós iríamos falar um pouco de indicadores da cria, né? Mas eu acho que antes de tudo isso, e na conversa que tivemos a semana passada, foi o
o Veloso que comentou sobre o biotipo animal, né? Sobre o tipo de animal que a gente precisa para trabalhar nesse ambiente duro, né? Então, eu vejo que por um lado, temos que ter um rodeio organizado. Por outro lado, a gente tem que ter claro que nossos animais, nossas vacas, precisam ser adaptadas ao ambiente em que a gente está trabalhando. E a seleção, a genética evoluiu maravilhosamente nos últimos 50 anos, porém, o foco é muito direcionado ao indivíduo. E quando a gente está trabalhando num rodeio de cria, a gente não está trabalhando com indivíduos separadamente num ambiente controlado, com alimentação ideal. A gente está trabalhando com um rodeio de vacas, com uma população de animais, e esses animais, esse rodeio faz parte de um sistema de produção. Então, a gente tem que enxergar o todo, e a gente tem que ser duro em seleção. Então, primeiro princípio básico lá das aulas do professor Lobato, há 45 anos atrás, vaca falhada não tem lugar num sistema de produção. Não tem lugar. Não podemos perdoar sob nenhuma hipótese. E a gente trabalha com essa questão da redução, que falou o Leonardo. Nós temos 100%, né? Vamos botar que nós temos 100 vacas. Depois, nosso primeiro indicador é prenhez. Quantos por cento prenhou? Obviamente que aí tem algumas variáveis que vão mexer na interpretação desse número. Qual é o período de reprodução? 45 é 150 dias, né? Porque tem esse detalhe. Quais são as categorias de animais que nós estamos expondo à cria, né? Porque se eu botar essa vaca falhada que eu acabei de condená-la, vai ser muito mais alto o índice de prenhez, de um modo geral, né? E, fundamentalmente, não serve nós termos prenhez alta se nós não chegarmos ao desmame com uma alta quantidade de terneiros, porque sempre vai haver uma quebra, uma merma entre a prenhez e o desmame, seja por erro de diagnóstico, seja por reabsorção embrionária, seja por um animal, uma vaca que sofreu uma febre de tristeza, vai abortar, vai ter algum problema de distocia. Então, nós vamos ter uma quebra que vai reduzir a nossa taxa de desmame, comparada com a taxa de prenhez. E, obviamente, que nós temos que procurar desmamar o melhor terneiro possível. Então, os quilos de terneiro desmamado, o peso ao desmame da nossa produção de terneiros é muito importante para nós chegarmos a um indicador mais importante ainda, que é a quantidade de quilos desmamados por vaca entorada. Então, nós temos que ter os pesos de desmame de hoje, de 2025, e voltar lá em final de 23, quando a gente montou esse rebanho, que foi as vacas que pariram em 2024 e que desmamaram agora. Então, é um processo lento, e também por isso, Yara, a gente não pode se apavorar, e obviamente que aí o bolso às vezes apavora, né? A questão de mercado é importante, mas a gente não pode se assustar e ficar trocando de atividade. Quem entra num sistema de produção de carne com base na cria, ele tem que ser muito persistente, tem que ter uma continuidade no processo, e cada ano a gente tem que observar a evolução. Então, isso é uma coisa que também passa a ser uma parte dessa paixão, esse desafio com os nossos próprios funcionários, com os nossos próprios colaboradores, e dentro do grupo de produtores, a gente faz parte do GTPA, com a orientação aí do Ricardo, e esse GTPA, que tem agora já quase 10 anos de atividade, tem sido extremamente desafiador, né? Porque a gente está sempre comparando o que a gente está conseguindo obter de resultado comparado com as outras
com as outras empresas que também estão sendo desafiadas, né? Júlio, algumas coisas. Quando a gente fala assim, regiões marginalizadas, o que aconteceu com a nossa pecuária, sobretudo no Rio Grande do Sul, onde eu vi muita explosão de áreas de soja, colocando a pecuária em áreas mais desafiadoras, é também a realidade dos Estados Unidos. Talvez isso aconteceu há muito mais tempo. A pecuária americana, boa parte dela acontece em zonas de baixa precipitação pluviométrica. Nós estamos falando de 500, 600, 300 milímetros de chuva por ano, onde não se faz agricultura, onde não tem água subterrânea para irrigação, sempre teve aí. E essa pressão em cima dos ruminantes, de vacas, não necessariamente somente por agricultura. Tu vai para Nova Zelândia, um país que tu conhece bastante também, é um país que tem solos, de forma geral, muito bons, mas um relevo desafiador, e na melhor parte de relevo, nas partes mais planas, é onde vai se encontrar a pecuária de leite, vai se encontrar a terminação de cordeiros para exportação, vai se encontrar a terminação de novilhos holandeses para engorda e exportação, e vacas e ovelhas, sempre pastejando juntos, vão estar nas áreas de mais declive, de menor produção, e não necessariamente pressionados pela agricultura. Mas, sobre tudo que tu falaste, algumas coisas que eu gostaria de te perguntar e reforçar um pouco. Por exemplo, as vacas precisam ser diferentes, a situação nos últimos anos é diferente. O que tu define nas tuas condições, o que é a vaca? Nós falamos em peso, nós falamos aonde é a tua genética, qual que é a peso, alguns números que tu puder nos passar do que define no teu sistema de produção, não necessariamente é que vai valer para todo mundo. E uma outra coisa importante que o Ricardo falou é assim, o objetivo da vaca é produzir um terneiro por ano, esse é o mínimo que a gente precisa dela, mas como é que é esse terneiro que precisa ser produzido? Ele precisa ser pesado, ele precisa ser leve, ele precisa... O que tu pode caracterizar esse bom terneiro que essa vaca deve produzir por ano? Essas duas coisas. Que vaca é o que tu considera no teu ambiente e que terneiro que ela precisa produzir por ano? Bom, vamos começar talvez pela recria das fêmeas, porque se por um lado eu não preciso ter os mesmos ganhos na recria numa fêmea do que num novilho, se eu pensar que eu tenho como meta um novilho jovem, que aos 2 anos vai estar com 450, 480, 500 quilos, a fêmea não precisa estar com tanto peso. Ela pode estar aí ao redor dos 300 quilos, que ela vai estar em condições de entrar em reprodução de forma tranquila. Porém, o novilho, se eu tiver um inverno ruim, ou se eu tiver um atraso nas pastagens, e eu não conseguir terminá-lo em dezembro, e eu levá-lo até janeiro, fevereiro, o impacto no sistema não vai ser tão radical do que se eu não conseguir chegar com a minha novilha em condições de colocá-la em cria. Em condições de colocá-la em cria, no nosso sistema, a gente faz a IATF nas novilhas, exclusivamente as que estão ciclando. E aí já vai um pouco do conceito que é uma parte do nosso, por que não dizer, nossos princípios de produção. A gente não tem, já fazem alguns anos, não tem colocado em cria fêmeas que não estão ciclando. Então, isso aí já é um desafio, e a gente usa, sim, a IATF como uma baita ferramenta, mas não a IATF para fazer com que o animal subnutrido entre em processo reprodutivo a prepo, né? a base de insumo e hormônios. Nós inseminamos as novilhas a partir da sincronização das que estão ciclando, e todas as que estão em anestro são animais que ficam disponíveis para comercialização. Aí, se eu posso emprenhá-las com touro um pouco mais tarde, o mercado está comprando ventre prenha, ela é uma alternativa de mercado, senão ela vai para a invernada ou simplesmente vai ser vendida como reposição para quem não tem a mesma
a mesma pressa que nós. Então, o primeiro critério, Vasco, é fêmeas férteis. Obviamente que toda a novilha, e aí a gente, depois da primeira inseminação, faz um repasse muito curto, e normalmente aí nos primeiros dias de janeiro, em teoria seria antes do final do ano, mas aí sempre é um momento bastante conturbado, mas nos primeiros dias de janeiro é retirado os touros. Então, as primíparas, essas novilhas, quando forem produzir o seu primeiro terneiro, elas vão ser cabeça de produção. Isso aí por várias razões que a gente pode depois comentar. E o outro critério fundamental é que as vacas que estão com terneiro ao pé só entrem em reprodução, a gente só bota touro uma vez que tenha feito o que eu chamo de limpeza dos rodeios. Então, se eu tenho lá daquelas 100 vacas lá, eu prenhei 90%, como eu não vou ter 90% de vacas com cria ao pé, por todos os processos que a gente comentou que existem perdas, né? Nós vamos eliminar ou tirar fora daquele grupo, daquele lote, pelo menos, as vacas que ainda não estão com cria ao pé. Então, somente se entora a vaca que efetivamente tem terneiro ao pé, que vai desmamar um terneiro. E todas as fêmeas que não são diagnosticadas como prenhe já vão sair fora do sistema de produção. E uma outra forma de seleção que a gente usa é de identificar as prenheses menores, as prenheses mais do tarde, prenhez pequena. Então, já procura-se fazer os ló agora, porque no outono, né, o outono é a estação-chave. Né? No outono, tu tem que organizar o rodeio para entrar o inverno, já antecipando o que o meu amigo Alvin diz que na primavera é que se faz a pecuária. Então, no outono, nós temos que organizar o gado para chegar na primavera da melhor forma possível, tentando maximizar os ganhos de primavera, porque sempre é na primavera que a gente tem as melhores oportunidades para produzir esse terneiro que a gente vai caracterizar agora. Bom, então, novilhas férteis, vacas que são repetidoras de cria. E o terneiro, qual é o terneiro? Bom, se o terneiro nasce em setembro, e eu vou comparar com um terneiro que nasce em novembro, em 2 meses, aí 60 dias, isso aí é mais ou menos 45, 50 quilos de diferença entre um terneiro bom e um terneiro ruim. Ruim como o animal, né? Não, a genética dele até pode ser boa, mas ele vai estar atrás. Ele vai estar desmamando menos quilos e ele vai ter um valor intrínseco menor. Hoje tem terneiro no Uruguai que está se vendendo a $600. Então, isso é uma remuneração muito interessante para um animal de 6 meses, né? E se ele for mais leve, ele até pode pegar um pouco mais de preço por quilo, mas o valor do indivíduo por cabeça vai ser menos. Então, basicamente, é isso. O que vai sair daí, Vasco, é uma vaca adaptada ao nosso ambiente, porque essa seleção ou essa forma de eliminação de animais improdutivos, ela se dá com primavera boa, com primavera seca, com chuva ou sem chuva, porque a gente deve tomar outras medidas para viabilizar um ano ruim, um ano melhor, mas fundamentalmente a gente não tem como aguentar numa empresa um animal improdutivo. Então, se a vaca não paga a conta dela com o terneiro que ela desmama, ela tem que pagar a conta com a carcaça que vai para o frigorífico gordo, né? Julinho, sobre esse aspecto, eu acho que o Vasco quis
trazer o biotipo animal que se adapta aos problemas, assim. Então, ele quis, eu acho que, qual é o peso de uma vaca produtiva, aonde nós estamos aqui no Rio Grande do Sul em termos de... Porque a gente também discute isso até nas exposições, as pessoas buscando animais muito grandes quando o nosso ambiente não permite. Eu acho que essa foi a questão que o Vasco quis levantar. Exatamente. Eu fugi da pergunta dele. Porque como é que eu vou dizer qual é o peso da vaca? Né? Se ela está produzindo um terneiro bom, se ela está repetindo cria todos os anos, se ela é longeva, e aí entra um outro aspecto que eu passo brigando com os dentistas de campanha, né? Os dentistas de campanha têm que boquear a vaca. Claro que uma vaca com dentição deficiente, isso acontece principalmente em campo de pedra, em anos de seca, em campo de anone, mas, na verdade, eu prefiro olhar a condição corporal dessa vaca, procuro olhar o terneiro que ela desmamou e a qualidade da prenhez que ela apresenta. Por que qualidade de prenhez? Porque, como falamos antes, uma prenhez do cedo é uma prenhez de muito mais qualidade. Primeiro, porque vai produzir um terneiro que vai ter mais tempo para ser um terneiro pesado ao desmame. Segundo, que se vier um ano brabo, um ano de seca, uma primavera que não seja as que a gente gosta de viver, eu tenho tempo para fazer uma avaliação se vou fazer um desmame precoce, porque aí nós temos tecnologia de processo, certo? Mas existem tecnologias de insumo que podem ser muito, muito úteis na nossa atividade de cria. Então, tu pode fazer um desmame precoce, tu pode usar a tabuleta, tu pode fazer uma suplementação estratégica dessa vaquilhona, da novilha, que vai entrar em serviço, pode fazer uma suplementação de terneira. Então, isso aí tudo são alternativas que dentro do sistema, tu vai encontrar aqueles animais mais férteis e, obviamente, que se for uma vaca de altíssima exigência, ela vai ter maior dificuldade de superar o rigor de uma falta de pasto, por exemplo, numa primavera seca. E o que vai determinar o tamanho dessa vaca, eu acho que nós temos que pensar que nós estamos produzindo naquele elenco de indicadores, né? Nós estamos querendo quilo de terneiro por vaca acasalada, certo? Mas se eu tiver uma capacidade de ter uma vaca por hectare, ao invés de ter meia vaca por hectare, provavelmente não, certamente eu vou desmamar o dobro. Então, a gente vai ter que desafiar o sistema, vai ter que desafiar o ambiente, tentando uma maior produção de quilo de terneiro por hectare pastoril. Se o gado é muito exigente, nós não vamos conseguir atender a demanda dele. E eu, particularmente, acho que a vaca menor ela vai ser mais facilmente eficiente reprodutivamente. Tu vai ter mais condições de atender a demanda de mantença dessa vaca, né? Mas a gente também acha que não é interessante nenhum dos extremos. Tu falaste nas exposições, né? E aí existem realmente algumas coisas que a gente tem que ficar preocupado. E no início eu falava que a genética avançou bastante, né? Principalmente olhando para os indivíduos. E nós temos que ter uma percepção de melhoramento genético para um sistema produtivo. E aí o sistema produtivo vai me devolver a informação, qual é o peso ideal da vaca que eu devo manter. Julinho? Pessoal, fala, Léo. Vai. Hein, Léo? Só vamos chamar os nossos apoiadores, patrocinadores do projeto aí. Uma breve pausa para agradecer os nossos apoiadores, que fazem com que o nosso podcast chegue até você. A ABS, Progresso Genético gerando lucro.
Affectum Agro, transformando a gestão no agronegócio. Brasão do Pampa. Faça a pecuária do futuro hoje. Cotrijuc, Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos. Seja feliz, seja Cotrijuc. Datamars Livestock. Soluções integradas para conectar você à sua fazenda. Frigorífico Silva, qualidade do campo à mesa. Ouro Fino Saúde Animal, imaginando os melhores produtos e serviços para alimentar o mundo. Revista Pecuária Sul, informação que gera desenvolvimento. Telexeia e Bastos Leilões, 30 anos de profissionalismo e transparência na batida do martelo. Propec Consultoria de Abate, do campo à indústria gerando resultados. Julinho, interessante esse debate aí do biotipo, né? Porque muitas vezes a gente usa uma genética, como tu bem mencionou, de animais selecionados totalmente no coxo para uma ingestão alimentar de alta energia, que vão ser recriados em condições pastoris. Então, essa seleção, tentando resumir aqui, que inicia lá na novilha, depois todo mundo que falhou vai embora, né? Depois todo mundo que não entregou um terneiro nas tuas limpezas vai embora também. E eventualmente, por último, alguma vaca que entregou algum terneiro ruim também vai embora. Qual é o poder desses critérios de descarte em números? Eu gostaria que tu nos desse de uma forma bem geral, assim, entre taxa de prenhez e perdas de terneiro ou taxa de desmame, enfim, que tu nos desse, assim, no teu histórico. Eu acompanho muito o Dr. Guilherme de Nava, que sei que te assessora aí, e esses tempos ele estava comentando de Ganadeira Barracas, que é uma propriedade que há 28 anos elimina todos os ventres que não entregam, ou que falharam, ou que não entregam terneiro. E isso é uma coisa rara da gente ver, mas que, conhecendo aí os teus resultados, a gente sabe que isso tem um poder cumulativo, né? Essa fertilidade intrínseca do rebanho. Então, gostaria que tu comentasse um pouco, ilustrando em números. Oi? Antes da resposta do Julinho, eu vou ter que me ausentar daqui a pouco. Eu também queria deixar uma pergunta para ser respondida mais para frente. O que é mais importante? Mais vacas prenhas ou desmamando terneiros ou terneiros pesados? Fica a pergunta para responder depois. Nós interrompemos o Leonardo. Não, eu finalizei, era essa pergunta aí. Qual é? Tu comentasse um pouco, que tu comentasse um pouco dessa questão toda dos critérios de descarte, ilustrando com alguns números para nós, históricos teus. E somando, Júlio, a pergunta do Leonardo, quanto tempo tu levaste para alcançar essa excelência reprodutiva, né? Que é, por exemplo, ao meu ver, é tu conseguir, inclusive, fazer IATF somente nas que mostram cio. Quanto tempo tu levaste no teu processo aí? A IATF a gente iniciou com o Guilherme em 2012. A geração 2010 foi a primeira geração que entrou em IATF. E aí eu nessa parte eu procuro me assessorar e opinar pouco. Então, não, a gente vai fazer a sincronização das fêmeas que estão ciclando. Então, no início era 70%, 80% de ciclicidade, e as que não estavam ciclando, a gente fazia o entore direto. Na medida em que a gente começou a ter algum excedente, essas que tinham sido diagnosticadas em anestro, né, já iriam para uma série B, aí, como o professor Ricardo gosta de qualificar o meu time. Então, elas já estão na série B ali, já vão ficar
tentando uma repescagem. São animais que ficam fora do nosso foco de reposição. O tempo, nós, desde sempre, e agora eu tenho que fazer uma menção aqui, a minha experiência de muitos anos atrás, isso aí quando vocês falaram no episódio do sistema de produção, eu me lembrei, né? O tipo de produtor e o tipo de enfoque que cada um tem naquilo que vai fazer. Eu comecei a trabalhar com cria em ambiente desafiador em 1988, lá em Alegrete, no Rincão do 28, na Fundação Marona. E tem uma história que eu gosto de lembrar, que 88, 89 foi aquela seca brutal, aquela coisa horrorosa, e nós estávamos iniciando um trabalho, e tinha um dia de campo lá na Fundação, e na véspera do dia de campo a gente fez o diagnóstico de gestação, e foi um verdadeiro desastre, né? Teve rodeios com 6%, 7% de repetição de cria, porque, além de tudo, era um gado que não tinha muita seleção por fertilidade, e o ambiente tinha sido horrível. E eu, na época, o doutor Alfeu Fleck era o presidente da fundação, e eu chamei ele para o costado de manhã e disse: doutor Alfeu, nós tivemos um péssimo resultado, não sei o que nós temos que fazer. Ele me chamou para o lado e diz assim: aproveita e te livra dessas porcarias. Então, foi uma injeção de coragem de manter esse aprendizado que vinha lá da faculdade, de manter os critérios. O que aconteceu? A fundação vendia terneiro e nós tínhamos pouca vaca prenha. Então, nós tivemos que mudar o sistema produtivo na medida em que nós tínhamos mais vacas para vender falhada gorda, e depois retivemos algum terneiro para fazer novilho, enfim, adaptamos todo o sistema para manter esse critério de não permitir vaca ineficiente, vaca ociosa no campo. Não cabe no campo. Tu tem que ter essa firmeza de decisões, né? A outra situação interessante é que a gente manteve esse critério lá em La Blanca faz 30 anos que a gente está nesse processo. Mas a gente incorporou uma outra empresa fazem 10 anos, e agora, nesse diagnóstico agora, pela segunda vez consecutiva, esse outro rodeio com menos de 10 anos de trabalho em cria tem superado os nossos índices. É um período de entório um pouquinho mais longo, de 80, 90 dias, contra 60, mais ou menos, que nós temos, 60, 70. E, então, em pouco tempo, Yara, a gente conseguiu, sendo firme nessa condição. E na medida em que tu tens, e aí lá a identificação individual, a identificação eletrônica dos animais facilita muito de tu não perder o histórico de uma novilha, porque eu tenho uma planilha das novilhas que ciclaram, das novilhas que prenharam na inseminação, das que prenharam de repasse, com qual touro foi concebida. Então, até isso a gente está conseguindo fazer atualmente, de identificar os terneiros de inseminação de acordo com o pai. Então, agora nós já estamos com tudo isso massal, não tem um controle individual de quem é filho de quem, mas tem um controle massal, que eu sei que os filhos do pistoleiro estão dando derrelho nos filhos de um touro importado que até custou mais caro o sêmen. Então, esse tipo de monitoramento das atividades, ela te ajuda a tomar decisões, né? E a pergunta do Leonardo, que eu acho que eu acabei cortando, né, Leonardo? Porque fazer uma participação... Esses números aí, tá? Eu agora vou colocar os números que eu considero... Porque tem uma...
Tem uma teoria que eu discuto muito, e vai ficar essa discussão até o fim dos dias, né? Tem muita gente que argumenta que uma prenhez de mais de 90% é ruim, porque eu vou ficar sem vaca para engordar. E até tem um amigo que diz, não, a vaca falhada não é um problema, a vaca falhada é uma solução. Mas é uma solução para um sistema que não está organizado. Porque se eu tenho um sistema organizado, as minhas vacas gordas serão as vacas CUT, as vacas que eu eliminei antes do entore. Eu lá na prenhez de 2024 já identificamos alguns animais que são esses cola de parição, alguns que têm um biotipo não muito desejável, que vão ficar livre de touro. Então, agora, posso desmamar precoce. Na seca, em janeiro, fevereiro, a gente fez um desmame precoce de vacas que estão saindo gordas agora já, ao natural, em campo nativo, né? Então, quanto mais prenhez, maior a base de seleção, porque aí eu vou ter excedentes e eu posso escolher as novilhas que não estão não estão ciclando, as que estão em anexo vão ser foco de eliminação, as vacas que parem no tarde vão ser foco de eliminação, as que desmamam terneiro pequeno poderão ser também eliminadas, todas elas que têm uma prenhez relativamente boa. A prenhez que a gente tem obtido aí estável lá no Uruguai está ao redor de 90, 92, 93%, média dos últimos 4 anos, um ano de seca, 2 anos de seca, um ano de chuva e um ano normal. Então, a gente teve aí uma estabilidade que varia 1 ponto, 2 pontos no máximo. Obviamente que no ano de seca, nós desmamamos 30% dos terneiros. E alguns precoces para a vaca prenhar, alguns antecipados para salvar a vaca, para entrar com condição corporal relativamente satisfatória no inverno, né? Então, as ferramentas estão, a gente tem que conhecer aonde aplicar. Tu tem uma caixa de ferramentas e tu vai ter uma chave de fenda, uma chave de boca, um alicate, e aí tu vai usar de acordo com o que surgir de situações. Da prenhez ao desmame, a tal da merma, a gente chegou a ter menos de 4% de quebra. Porém, ultimamente, com a ocorrência de tristeza parasitária, essa taxa aumentou. Esse ano a gente não tem calculado ainda, mas certamente vai estar mais próximo dos 10%. E quilo de terneiro desmamado por vaca acasalada, eu acho que uma meta seria aí 160, 150, e a gente conseguiu 183 quilos de terneiro desmamado por vaca acasalada no ano passado, mas com carga baixa, com carga relativamente baixa em função da seca, em função do inverno. Então, o desafio é aumentar a carga para conseguir maior quilo de produção de carne por hectare pastoril, né? Não sei se eu respondi. Júlio, uma última pergunta, para deixar o resto do pessoal perguntar. Tu comenta muito essa questão dos dados, né? Para fazer, por exemplo, CUT, enfim, para engordar essas. Tu tem campeiros bons? Como é que é a tua mão de obra? Porque necessariamente tu precisa de uma mão de obra bem ativa, né? Bem esperta para ir atrás desses animais, ou como é que tu faz? A gente tem um time muito bom, tem capatazes muito competentes e comprometidos, tem um time de técnicos de alta capacidade de trabalho e de conhecimento, e a nível de peão há um pouco maior dificuldade, né? A gente tem que evoluir nessa parte, mas de um modo geral sempre tem alguém que puxa a lida e que nos ajuda bastante. Então a gente está em cima do... Tem uma nova geração, Júlio, de peões, assim? Chega a ter uma nova geração? De peões, sim, mas a nível de capataz é mais complicado. Tá. Oi, Julinho, bom dia, bom dia, bom dia.
Tudo bem? Que bom te ter aqui, que bom que deu certo agora dessa vez. Fico muito feliz. Eu não sei se vocês querem fazer a rodada, Ricardo, primeiro dos nossos patrocinadores. Já foi, Ana. Ah, já foi? Ah, tá Já bom. foi, aham. Não, a minha pergunta era mais, que bom poder ouvir toda essa informação que tu tem, né, toda essa experiência, mas a minha pergunta era mais baseada no para frente, vamos dizer assim. Entendo que a questão, e tu vem fazendo muito bem, claro, todo esse quebra-cabeça, né, do desafio da cria, de áreas, de anos, de dados, de critérios, né, para otimizar a produção. Mas a minha pergunta era mais vinculada à questão de desempenho desse terneiro para frente, ou seja, quais cuidados ou o que tu usa, as ferramentas que tu tem aí dentro, com o objetivo de tu conseguir chegar nesse terneiro que vá se adaptar em diferentes sistemas e vá conseguir desempenhar e vá conseguir ter qualidade na sua entrega. Qualidade, leia-se desempenho, leia-se produto final, né? A gente sabe muito bem a questão aí de seleção, de critérios, a própria questão da nutrição da vaca prenha, enfim, o que dentro desse mundo de possibilidades e de assuntos que a gente fala aqui dentro da cria, né? Veja que é uma etapa, mas é um mundo à parte, né? Quanta coisa que a gente pode falar e discutir, né? Mas nesse pensamento de entregar um terneiro de qualidade para quem for seguir para frente, ou seja, se tu vai vender terneiro mesmo, né? Eu, no caso, sou recriadora. Quais são os teus cuidados aí? Quais são os critérios que tu tens ou as métricas que tu possa compartilhar? A gente tem tido um resultado bem interessante, Ana, e até foi muito pertinente a tua pergunta, porque eu ia falar nisso e estava me escapando. A nossa percepção é que a genética avançou muito mais rapidamente do que os sistemas de produção. Então, como eu falava originalmente no início da conversa, o indivíduo, nós temos aí até seleção por marmoreio. Muito bem. Olha que legal. Mas, nós, o ambiente, geral. Os produtores de genética, né, os melhoristas. Sim, isso é. Só que, de modo geral, os melhoristas estão muito longe do campo, com todo respeito a eles. Estão muito longe do campo. Eu uso um exemplo que eu discuto muito, que, bom, primeiro que seleção por fertilidade há 30 anos atrás era algo que não tinha herdabilidade suficiente, que era ineficiente, mas na prática, quando tu seleciona por fertilidade, tu seleciona por adaptação, tu seleciona por capacidade de enfrentar frio, tu seleciona com capacidade de proteger o terneiro, tu seleciona por uma série de coisas que não é só a fertilidade em si. Então, num ambiente controlado, condições normais de temperatura e pressão, selecionar para fertilidade não tem nenhum resultado. A herdabilidade é baixíssima. Mas no nosso ambiente, a herdabilidade é muito alta, porque tem 500 fatores. A própria capacidade de recria, de ganho de peso da terneira, que nós temos que pensar que tem que ganhar no mínimo 300, 400 gramas dia para chegar aos 2 anos com 300, 350 quilos, é um fator, né? Bom, então eu vejo que existe um potencial genético estupidamente grande para um ambiente muito, muito limitado e restrito, tá? Então, no nosso caso, a seleção, a escolha dos touros, ela parte principalmente por peso ao nascer, facilidade de parto, tá? Facilidade de parto combinada, não só peso ao nascer, por baixo peso ao nascer, por fertilidade, influi muito para nós gestação curta, que está associado a isso, porque também dá mais tempo para a vaca, uma gestação de uma semana, um terneiro que nasce uma semana antes, dá uma semana a mais para essa vaca prenhar, dá uma semana a mais para esse terneiro ganhar peso. Enfim, longevidade.
a stayability, capacidade de permanência no rodeio, que aí bate com os melhoristas. Os melhoristas partem do princípio que a cada geração tu tem animais melhores do que a geração anterior. E eu acho isso uma coisa muito, muito prepotente, né? Eu tenho que estar absolutamente seguro que os meus critérios de seleção, de melhoramento genético são absurdamente corretos, quando eu tenho no campo animais que estão me dando essa resposta, e eu não vou desprezar uma vaca que todos os anos me deixa um terneiro. Então, eu posso ter uma novilha melhor, mas essa novilha melhor vai ser uma primípara. Ela vai ter todo um processo dificultoso de reconcepção, enquanto que uma vaca velha, produzindo um bom terneiro, se mantendo no rodeio por mais tempo, ela está me dando a confirmação de que ela produz muitos terneiros, então ela é fértil por natureza e ela está contribuindo. Mas voltando mais ao aspecto da tua pergunta, por uma questão de ambiente, a nossa cria é mais volumosa do que a nossa capacidade de invernar. Então, a gente tem feito uma terminação dos terneiros top de peso a desmame, e aí é uma proporção muito pequena, que fica para ser dirigida ao abate, e eles ganham basicamente pastagem melhorada desde do momento que sai da vaca, e a gente tem conseguido abatê-los antes dos 18 meses. Aí, até fevereiro sai uma pontinha desses terneiros, caracterizando uma boa capacidade de entrega de carne, mesmo selecionando para características de fertilidade, características maternais, nós temos conseguido resultados bem bons. No Uruguai existe um mercado muito, muito interessante para animais de recria. Então, a gente tem um sistema que eu chamo de Total Flex. A nossa receita é muito variada. Tanto vacas gordas, como algumas vacas prenhes, como terneiros ao pé da mãe, que se desmama, porque não temos capacidade de recriar todos. Alguns terneiros vão ser bois, muito poucos, e a maioria vão ser recriados e até 380, 430, 440 quilos são vendidos. E aí eu tenho um dado fresquinho que foi passado ontem, de um lote que nós mandamos a capitalização num confinamento, e eles deram 289 quilos de carcaça. Olha. Animais que saíram em janeiro, naquela seca de janeiro. O ano passado, nós mandamos com 406 quilos em junho. Os animais foram batidos em novembro, com 112 dias de confinamento, ganharam 211 quilos e deram 300 quilos de carcaça. Então, eu te afirmo, com base nessa experiência, que a seleção para o que nós estamos fazendo é suficiente para atingir carcaças capazes de conseguir um excelente nível de produto carne, com cortes no tamanho que a Cota Hilton precisa. A Cota Hilton não leva confinado, né? Mas o mercado mais exigente de cortes consegue ser abastecido com uma genética pastoril, com uma genética para fertilidade, porque se nós formos trabalhar com uma genética de altíssimo ganho, altíssima conversão, aí nós vamos terminar com vaca de 800 quilos e a gente não suporta. Não, Julinho, com esses dados aí, com certeza. Com Julinho, certeza está atingindo a meta. Julinho, o Ricardo, o professor, antes de se ausentar, ele deixou uma pergunta, ainda voltando ao aspecto da cria, que é o nosso tema. Eu não sei se a Lívia pode repetir aí, porque eu não tenho o escrito aqui, mas ele deixou escrito no chat aqui. Tu não poderia ler essa pergunta para o Julinho, Lívia? Posso sim, Caju. O que era mais lucrativo? Mais vacas prenhas ou terneiros mais pesados, com uma merma aceitável? Isso que ele fez uma consideração. Essa é uma discussão antiga, né? O que vale mais? Eu ter terneiro de 300 quilos de raças continentais
ou ter terneiro de 180 de raças britânicas. Eu acho que a resposta mais objetiva, o que mais resultado vai dar é o total de quilos de terneiro produzido por hectare pastoril. Aí, se tu tiver capacidade de segurar vacas que produzem terneiros muito pesados, ótimo. Na verdade, os nossos terneiros, em geral, são pesados e até acho que nós temos que trabalhar mais fortemente em aumentar a carga. Só que o ambiente é tão desafiador que tem determinados campos que tu tem que trabalhar com 0,4, 0,5. E não adianta, não tem, pedra, ladeira, sai de uma seca e entra num inverno duro, que nem foi há 2 anos atrás, e a capacidade de suporte do campo não acomoda mais. Depois, chega na primavera, tu pode botar 0,8, 0,9 nesse mesmo campo, porque a produção estacional é muito marcante, né? E aí, de novo, a vaca e um sistema de cria bem organizado ajuda, porque tu consegue, desmamando a vaca, diminuir muito os requerimentos dela. Uma vaca que entra em boas condições corporais no inverno, ela consegue, inclusive, fazer limpeza de campos que engrossaram, porque quando tu está manejando a pastagem, tu tem uma diferente estrutura, né? Tu tem qualidade de pasto que não é adaptado a uma determinada categoria, e as vacas, na verdade, funcionam como roçadeiras em muitas situações, e isso te permite ajustar o manejo do pasto e melhorar a condição de produção do campo natural, né? Mas, enfim, a cria é tão ampla, envolve tantos aspectos que a gente tem que se cuidar para não dirigir para um lado e esquecer outros, né? Essa questão de ajuste de carga, manejo nutricional, segundo o estágio fisiológico dos animais, isso aí tudo são aspectos que a gente tem que ter bem claro. A recria da fêmea é um baita desafio, porque se tu não dá bola para a fêmea, ela vai ter, não dá bola para a terneira, no caso, ela vai ter um pouco de desenvolvimento, aí tem todas essas questões de programação fetal e 1000 outros aspectos, mas o fato é que uma recria mal feita gera uma novilha atrasada. E aí, se tu dá muita comida, tu acaba gastando mais do que precisa. Então, tem vários aspectos, porque um animal, um terneiro, até 200 quilos, ele é extremamente eficiente em conversão. Tu pode fazer um desmame precoce e dar-lhe ração à vontade, que ele está transformando com muita eficiência, né? A partir dos 180, 200 quilos, já começa a ter um consumo muito maior de alimento e uma entrega menor de quilos. Então, é todo um ajustezito que a gente tem que ir fazendo de acordo com as estações. Constante, né? Não para nunca, os 365 dias, que nem tu falaste. Não para nunca. Júlio, um comentário e 2 questões. O primeiro sobre algo que tu falaste em relação a um amigo que diz, olha, ter vaca falhada é até uma coisa boa, não é um problema. Talvez isso seja uma situação bem exclusiva do Rio Grande do Sul, talvez do Uruguai, mas eu acho que não da Argentina e não de outros países de produção de pecuária, onde o preço da fêmea, da vaca, quando vai para abate, ela vale muito, ela é muito próxima do produto principal, que é o boi, o novilho. Esses valores são muito próximos. Exatamente. A realidade nos Estados Unidos, por exemplo, se o boi vale 100, a vaca vai valer 50 ou 45, é muito descolado. Então, ela não é uma fonte de renda importante. De certa forma, eu acho que isso no Rio Grande do Sul, e o comentário que o teu amigo faz, meio que talvez perpetua uma ineficiência. A gente gosta de ter vaca falhada porque ela rende bastante, o frigorífico vai comprar, ela tem liquidez e ela vale quase que o boi.
né? Isso talvez esconda uma ineficiência nossa, não sei qual a tua opinião com relação a isso. Mas a minha pergunta é com relação a algo que tu falaste, essa vaca tem que pagar essa conta. Essa conta hoje na pecuária americana, a rentabilidade que essa vaca traz, e é claro que eu não quero dizer que esse é um número, não, estou só colocando uma situação. Essa vaca, a rentabilidade dela nos Estados Unidos hoje, uma vaca com terneiro é mais ou menos medida por cabeça, está em 400, 500, hoje $700 por vaca. É um valor absurdo, não é o valor histórico está na faixa de 150 a $200. Mas, o que eu quero te perguntar, qual que é o número hoje de uma vaca, o quanto ela tem que deixar de rentabilidade por cabeça para pagar a sua conta, como tu disseste? Primeiro, reforçando um pouco essa afirmação tua, é uma observação real. No Uruguai, mais do que no Brasil, inclusive, o preço da vaca gorda é muito interessante. E, no nosso caso, a vaca gorda é entre 35% e 40% da receita. Mas nem por isso eu preciso ter vaca falhada para fazer vaca gorda. Porque essa ineficiência que fica mascarada pelo interesse em vender vaca gorda significa, na minha opinião pessoal, uma falta de planejamento. Porque se não há planejamento, aí eu preciso imediatamente fazer receita com aquelas ineficientes na cria. Mas se eu tenho um planejamento, eu já vou selecionar as vacas que não interessam em manter a reposição, elas vão deixar um terneiro e vão para o abate depois de desmamar um terneiro. Eu faço essa limpeza pré-entore e na limpeza sai esses 5, 6, 10% da merma, sai como vaca gorda, uma receita complementar aí no final do ano, que é absolutamente interessante para um sistema de cria que vendeu terneiro, por exemplo. Então, é tudo uma questão de planejamento, de organização da vida produtiva e financeira, né? E aí eu acho que tu tocaste num aspecto importante, que é o conhecimento do mercado. E eu mencionei aí o Total Flex, porque às vezes o mercado te pede alguma categoria e remunera para exportação, por exemplo, que está acontecendo muito. Esse ano passado havia interesse no Uruguai de novilhas prenhes para exportação. Tinha que ser de raça pura, tinha que ser Angus ou Hereford. E era muito bom dinheiro por essa fêmea. Então, é um negócio que, se tu tem um excedente de prenhez, tu tem acesso a esse mercado. Se tu tem excedente de prenhez, tu tem normalmente excedente de reposição. Se tu está muito ajustado, tu tem que incorporar todas as novilhas, inclusive aquelas que não estão ciclando, né? Porque tu não tem outra opção, tu tem que botar todo mundo, senão tu fica sem gado. Se tu tem uma reposição grande, tu pode selecionar. Com relação a valores, são extremamente variados, né? Hoje, por exemplo, se tu observar, os Estados Unidos está com um preço absurdo, aí, $7 por quilo de carcaça, o Uruguai está com 4,60 e no Brasil 3,60. Aí é duro, né? Fica muito difícil a gente até entender o que acontece e é um pouco revoltante isso, né? Por que no Brasil, com o maior exportador do mundo, não consegue remunerar melhor o produtor? E hoje as vacas gordas aqui no Brasil, tu conseguir R$10 é um bom negócio. Então, uma vaca de 500 quilos vai te dar R$5.000, que vai ser o quê? $900 por aí. E no Uruguai, uma vaca gorda de 500 quilos vai te dar $1.100 hoje. Aí, qual é o momento em que tu comprou, no caso específico da invernada de vaca, né? Se tu comprou uma vaca em outubro, por exemplo, e está vendendo ela gorda agora, com 6 meses de engorda ao natural, vai ser uma baita margem, né? Só que se tu comprou essa vaca há 90 dias atrás, provavelmente essa margem já vai ser mais
mais complicada, mais reduzida. E se tu comprar hoje uma vaca de invernar para vender em julho, agosto, ou setembro, ou outubro, qual vai ser o preço em setembro, outubro? A gente não tem essa bola de cristal, né, Leonardo? A gente tenta, né? Ô, A gente tenta. pessoal, assim, nós temos um rito aqui, Julinho, de que sempre o convidado ele deixa uma dica importante. Eu acho que tu já sabe disso, né? Eu não quero me meter aí na organização, né, Lívia? Que talvez Não, pode falar. o Ricardo sempre primeireia nessa parte, mas eu acho que nós já estamos nos encarregando no terço final Claro que poderíamos até às 9h30, quem puder, né? Mas eu acho que o nosso público ele quer episódios no máximo 1h30, né? Então, Verdade. talvez a dica do Júlio seja uma dica que leve 15 minutos para ele. Vamos ver. Só antes da dica do Fala aí. Júlio, eu vou tentar responder com um balão para cima, não tão balão para cima, um chute direcionado à pergunta do Vasco, em torno de 80 a 100 dólares por vaca. Tá, eu tive um pouco de dificuldade na pergunta, em formular a resposta, porque a gente normalmente calcula por hectare. Mas daí eu fiz uma conta de uma regra de 3 aqui e cheguei nesse valor. Isso para qual sistema, Leonardo? Isso para um sistema Total Flex, ciclo cria-recria, vamos colocar, cria-recria. O homem conhece melhor os meus números do que eu próprio. Obrigado. Uma margem boa. Caju, as dicas. Dica. Vocês nos últimos episódios deram todas as dicas que eu tinha pensado para esse tema cria. Eu vou elencar vários, então tem 15 minutos, né? O livro do Rovira é espetacular, Manejo Nutricional desde cria. O filme da Temple Grandin, que foi mencionado no outro episódio, aí também era outra dica minha. E para ser diferente, porém eu vou ser tão diferente que eu até me dei o trabalho de procurar, tanto no Amazon como na editorial Hemisfério Sul, e não existe mais. O livro do Jan Bosman. Bosman foi um professor na Universidade da África do Sul, que escreveu um livrinho maravilhoso, Estudos sobre Selección de Ganado de Carne, que foi a tradução uruguaia. Aliás, eu emprestei esse livro há uns 25 anos atrás para alguém. Se esse alguém for um dos nossos ouvintes, eu vou gostar muito. Fantástico. Talvez alguém consiga encontrar. Jan Bosman. E, enfim, são coisas bem interessantes. E uma outra publicação que seria uma dica, um pesquisador argentino chamado Héctor Molinuevo, que fez estudos de genética aplicados a sistemas de produção. Então, ele aborda muitas coisas relativas a essa pergunta que fez a Ana Doralina sobre um indivíduo que tem uma meta de produção de carne de tal situação, de tal dimensão, e ele reduz essa preocupação com os indivíduos para uma seleção para sistemas, né? E aí eu entro num outro detalhezinho que não é uma dica, mas é uma coisa que esqueci de mencionar, que a gente tem feito, e eu acho que quem tem programas de transplantes de embrião deveria compulsoriamente fazer genômica dos seus principais reprodutores. Hoje, uma avaliação de genômica está custando aí menos de $40, $30, dependendo da escala, que é muito, muito acessível, coisa que anos atrás era inviável para um produtor normal, né? Então, a genômica te dá a possibilidade de avaliar, inclusive, longevidade, fertilidade, peso ao nascer, capacidade de crescimento
tem um monte de indicadores que tu consegue avaliar os teus animais e principalmente esses que tu vai multiplicar de forma mais intensa. Então, Héctor Molinuevo, Ian Bosma e Rovira são as minhas dicas, Caju. Com certeza a Lívia captou, está anotando aí, vai largar por escrito, olha lá. Gurizada, é o seguinte, o professor pediu para que a gente fizesse um comentário sobre o que aconteceu agora na semana passada, sobre o congresso do Braford. E eu me atrevo a iniciar essa análise, porém, acho que o Júlio ele se esqueceu, eu achei que na dica ele ia falar para nós da teoria do KISS, tá? que ele adota nesse sistema tão complexo, de tantos processos, de tanto cuidado que nós temos que ter para obter resultados na cria. Que eu acho que o perfil do produtor também tem que ser totalmente adequado. Mas, Julinho, tu poderia falar sobre essa tua... como é que é o teu... tua dica? Eu mencionei essa experiência lá na Fundação Marona, né? E a gente tinha um convênio com a Massey University e eu tive o privilégio de conviver com Kevin Lowe, que foi um excelente mestre que me deixou muitos ensinamentos. E ele era um cara extremamente prático, pragmático e usava a KISS Philosophy. KISS em inglês, K-I-S-S. E seria a abreviatura de Keep It Simple, Stupid, que em bom português seria não complica a vida, babaca. Faça as coisas com simplicidade. E a gente tem que ter uma certa objetividade, às vezes, tomar algumas medidas de manejo que sejam aplicáveis. E aí a questão da mão de obra, Yara, coisas que as pessoas que estão trabalhando contigo possam entender, possam captar. Então, são coisas que realmente a gente não deve enxergar pelo em casca de ovo, né? Perfeito. Então, assim, ó, a Ana Doralina pode me ajudar. Tem alguma pergunta com o Julinho, aproveitando ele, porque depois dessa análise, talvez nós encerremos o nosso episódio, então eu não quero deixar nada para trás. Vocês têm alguma coisa ou eu sigo? Siga aí, Caju. Bueno. A Ana me ajuda. Nós tivemos agora um sucesso total de organização de uma associação de raça que fez um belo trabalho que compreendeu giras a campo em 4 propriedades, 4 dias maravilhosos, que o Papai do Céu ajudou também, não sei, eu acho que os caras têm um convênio com o Pai Velho lá em cima, porque foram dias de outonais que vocês sabem, sem vento, sem calor, sem frio, e isso é muito raro acontecer, é assim encadeado. Foram 4 dias de visitas em propriedades que se organizaram e receberam muito bem, cerca de média de 400 pessoas em cada propriedade. E nessas propriedades tivemos palestras, uma delas foi sensacional, da Ana, falando sobre contextualizando a questão da carne no Brasil e no mundo, né, e o que a gente precisa fazer. Bom, teve várias palestras e culminou depois com 3 dias em Esteio, onde embaixo do grande pavilhão dos bovinos e ovinos que nós temos lá, eles fizeram uma redecoração, uma reengenharia total, usando projetos de arquitetura, projetos de decoração, e eles conseguiram deixar um ambiente assim de muita interação entre produtores, fornecedores, público curiosos, criadores, inclusive, de crioulo, que estavam do lado lá fazendo o bocal. E então eu acho que foi um ambiente assim que todos que apoiaram com financiamento esse projeto, eles sentiram a devolução,
a entrega perfeita, ou seja, eu consegui trazer para a minha empresa muita gente para conversar. Não, e com o pano de fundo, logicamente, os julgamentos da raça Braford, e depois, domingo, da raça Hereford. Com leilões também, muita integração e muita discussão sobre o tema Braford, que era o centro das atenções. Né? Então, eu acho que a Ana poderia complementar, e eu deixo aqui os meus parabéns para o Dudu Soares, que é o presidente, e toda a sua equipe. Quer dizer, eu acho que ninguém faz nada sem ter uma grande equipe. Eu acho que ele conseguiu se assessorar de gente muito boa. Eu estou muito curioso para saber quem que ajudou ele e tal, com quem foi os arquitetos, quem foram os planejadores, porque nós, no ano que vem, vocês sabem bem, nós vamos ter o Brangos, né? Brangos em março, e nós vamos ter que levar toda essa organização aqui nos Campos do Sul, e depois na sede do Congresso, que será em Londrina, março de 2026. Então, subiu a régua, né, Ana? Então, o que subiu a régua. Eu não sei. Com certeza, exatamente. O evento foi maravilhoso, tá? De parabéns o Dudu. E aquela coisa, né, Caju? Ninguém faz nada sozinho, mas tem que ter alguém, uma cabeça lá na ponta que puxe, e o Dudu desempenhou muito bem esse papel, né? Ele, na pessoa dele, puxando toda aquela turma, organizando aquela equipe multidisciplinar. Eu vi que tinha gente em tudo que era lado, tinha gente deles atuando ali, porque a organização foi impecável. Eu tive num dia de campo, que foi justamente lá em Livramento, lá na Celina, o dia que eu dei palestra, mas todo mundo unânime, as pessoas falando com relação aos dias de campo, dos dias de campo anterior, e depois mais para frente, que teve mais um, que foi no Paulinho ali, que foi maravilhoso. Então, esse pessoal, Ana, esse pessoal de Livramento é danado, né, Xê? Pessoal de Livramento, tu sabe, isso a gente já está dominado. São fora da curva esse pessoal, não sei, eu não sei o que dá. E os dias lá em Esteio foi uma coisa. A gente entra no pavilhão ali, tu diz, meu Deus, eu estou no pavilhão, estou no mesmo pavilhão que é abarrotado de animais, sempre que a gente mal consegue se mexer ali dentro. Foi transformado, né, Caju? E com isso, vindo daquela energia do campo, se transformou num evento de um network, as pessoas, né, conversando e trocando informações, os julgamentos. Ou seja, as confraternizações, eu participei depois da disputa ali da peleia, que é o concurso de assado e assadores, com pessoas de fora, né, Caju? Pessoal da Argentina, do Uruguai, da Austrália, do Paraguai, tinha comissões ali das associações de Braford, então foi muito rico, parabéns a todos envolvidos, foi maravilhoso, eu fiquei lisonjeada de palestrar num evento desses, com essa grandeza. Acho que consegui cumprir meu papel ali, mas foi uma honra para mim poder falar para aquele público que estava tão atento, seleto e muito entendedor, né? Todo mundo ali. Mas eu senti falta de pessoas, delegações estrangeiras de Lancaster e Massageiro. Eu achei que faltou pessoas assim do Uruguai e dos Estados Unidos que poderiam prestigiar também. Mas eu entendo. Esses dois personagens estavam. O que aconteceu? Estavam se preparando para esse episódio, estavam estudando. Estudando porque ia ser entrevistado, e o Vasco porque ia fazer o seu debut. João, O Vasco tem parte, hein, Caju? Convidado especial, o Vasco, já faz o convite, ó. João Paulo, de certa forma, eu diria que eu estive no congresso do Braford de forma virtual, e uma das razões de que eu questionei vários amigos num congresso dessa importância começa por Itaqui, por Maçambará, ex-município nosso. E aqui vai meu elogio à Associação de Braford pela cobertura de forma virtual, Instagram, Facebook, porque eu acompanhei. Eu sabia quem estava lá, eu sabia... Sabe tudo, Caju, tu foram não as sabe, propriedades visitadas. Espiões. De certa forma, eu acompanhei o que estava acontecendo. Tem um amigo particular, Paulinho Azambuja, que também estava recebendo gente no congresso, estive conversando com ele. Vou fazer o follow-up agora para saber como é que foi a recepção na propriedade dele, mas eu acompanhei sim, sei da importância do evento. E uma outra coisa, uma menção rápida também, paralelo ao que aconteceu no Brasil, também do outro lado do mundo, na Austrália, estava acontecendo nessa semana e ainda continua acontecendo agora o Congresso Mundial da Raça Angus. É isso aí.
E também eu estou acompanhando algumas coberturas do que está acontecendo, não vi nada ainda da delegação brasileira, quem está participando, mas também é um evento bastante grande, bastante importante da raça, com uma participação bastante importante de vários criadores do mundo, pela importância da raça Angus. E também foi um tour em várias áreas e diferentes ambientes que tem do Angus australiano. Mas, Julinho, eu acho que levantou a mão de forma educada para uma pergunta. Não, eu queria aproveitar a deixa e dar uma quarta ou quinta dica. No YouTube existe uma cobertura sobre uma gira da raça Hereford que houve na Terra do Fogo, que está espetacular, tem vários capítulos e tem muito a ver com o que nós falamos hoje sobre cria, porque lá é basicamente um ambiente de cria. E além da cobertura, agora parecida com essa coisa do Braford, a paisagem muito interessante, muito bonita, e uma gira muito bem organizada também, que pode servir para inspiração aí, Caju, para a próxima do Brancos. É um benchmark também. Não, vou te contar, subiu a régua, como eu falei, subiu a régua. Nós vamos ter que se virar, rebolar. Gira Hereford na Terra do Fogo. Tá? Terra do Fogo. Ah, que no legal. YouTube. Bueno, pessoal, da minha parte, Ótimo. eu queria agradecer ao Julinho, porque eu vou ter que desaparecer. Júlio, a vez deu certo, ninguém sabe que a gente fez, é o segundo que a gente gravou, porque Valeu a pena esperar, valeu a pena valeu a esperar. pena. Obrigada. Tchau, Paulo. Até logo. Abraço. Tchau.